Com quem você está falando? O menino gira surpreso ao encontrar seu pai parado atrás dele. O menino parece nervoso e hesitante em responder, mas após ser perguntado novamente, ele admite ao pai que estava falando com a senhora na fonte. O pai do menino fica confuso. A senhora na fonte? Isso mesmo. O menino explica que ela é legal, assim como a mãe. Ele acha que a mulher na fonte pode até ser sua mãe. O pai suspira, pega a mão do menino e o leva de volta à casa, onde organiza uma pequena reunião. Uma das convidadas do pai pergunta se está tudo bem, e ele diz a ela que está tudo bem. Ele está preocupado com o filho. Foi um ano muito difícil após a morte de sua esposa. Ele expressa para ela seu medo do filho desenvolver problemas comportamentais, ao ver o menino olhando pela janela para a fonte no quintal. Naquela semana, na escola, as crianças tinham que desenhar suas famílias. A professora circula pela escola, avaliando o progresso de cada criança, e para no menino. Ela quer saber o que ele está fazendo. O menino explica que é um desenho dele, do seu pai e da sua mãe que mora na fonte. A professora não entende. A mãe dele mora na fonte? Isso mesmo, o menino diz a ela. A fonte no quintal deles era o lugar predileto dela no mundo. Sua mãe lhe disse que aquele era um lugar mágico, motivo pelo qual compraram a casa. Após sua morte, ele ouviu uma voz vindo da fonte. Não soa como sua mãe, mas ele sabe que é ela. Ela mora na fonte agora. O pai agradece à professora por ligar e promete que vai conversar com o filho. Ele está mal pelas outras crianças se assustarem com histórias sobre uma mulher na sua fonte e garantirá que isso acabe de uma vez. Naquela noite, ao colocar o menino para dormir, diz que entende a saudade da mãe, mas ele precisa cessar as alegações sobre uma mulher na fonte. E por mais que ele sinta falta dela e deseje que sua mãe volte, ele precisa entender que ela se foi e não vai voltar. O pai beija o menino na testa e diz a ele mais uma vez que não haverá mais histórias sobre a mulher antes de colocá-lo para dormir à noite. Assim que seu pai se vai, o menino sai da cama, vai até a janela do seu quarto que dá para o quintal de casa e olha para a fonte. Ele observa enquanto reflexos dançam na água ondulante. A água fica estranhamente parada, até que uma mão que parece ser feita de água parece emergir da superfície da fonte e acena para ele. O pai verifica o filho antes de retornar ao seu quarto após sair do banheiro. Ele se levanta subitamente ao notar a ausência do filho na cama. Ele corre ao quarto do filho, puxa os cobertores, mas não encontra ninguém. Ele chama seu filho freneticamente e olha ao redor do quarto quando vê algo. Ele corre até a janela e vê seu filho indo à fonte. Mas o que realmente chama sua atenção é a mulher, translúcida e brilhando sob a luz do luar, chamando o menino para se aproximar dela. O pai corre escada abaixo. Ele olha para o quintal, onde seu filho está em um abraço com a mulher aquosa. Aterrorizado, seus instintos paternos tomam conta e ele corre para resgatar o menino da criatura. Enquanto ele puxa o menino de volta da fonte, ele observa a figura sólida e aquosa da mulher parecer se transformar novamente em líquido e desabar na fonte. O pai leva o menino para dentro de casa. Ele não entende o que está acontecendo, mas o pai apenas continua repetindo que ele está bem, que está seguro agora. No dia seguinte, o pai liga para o padre local. Ele sabe o quão absurdo isso parece, mas a polícia não acreditou e ele não tinha mais a quem recorrer. O padre diz para ele não se preocupar, pois chegará logo para resolver isso. O padre chega a casa com 2 assistentes e diz ao pai que seria melhor se ele e seu filho saíssem. O garoto chora, suplicando para não ferir a mulher na fonte. O pai tem que lutar para conter o filho, mas eventualmente consegue tirá-lo de casa. Após partirem, o padre se dirige aos assistentes. Ele leva o menino à fonte, revelando um colete tático com o logo da Assegurar, Conter, Proteger sob a camisa, assim como seus assistentes. Hora do confinamento, ele diz, enquanto eles se dirigem para o quintal em direção à fonte e à criatura anômala que vive lá. Oi, eu sou o Dr. Bob, e esta é a SCP-54, também conhecida como a Ninfa da Água. A Fundação Assegurar, Conter, Proteger designou a entidade anômala com propriedades estranhas como SCP-54. A SCP-54 aparentemente é feita de 9 litros de água de nascente comum. Assume normalmente a forma de um humanoide feminino, mas pode se transformar em outras formas humanoides e geométricas simples. É desconhecido como ela é capaz de assumir e manter essas formas, ou como se move uma vez que faz isso, já que todos os testes realizados até agora falharam em mostrar qualquer fenômeno térmico, eletromagnético, biológico ou outro presente em seu corpo que pudesse explicar suas habilidades. A SCP-54, ao entrar num corpo de água, torna-se irreconhecível
e parece precisar se submergir periodicamente para repor seu volume, constantemente diminuído pela evaporação. A água que evaporou da anomalia também foi coletada pela Fundação, e ela também é indistinguível da água comum e não apresenta propriedades especiais. A SCP-54, após descoberta, foi levada para o local 8 para contenção e estudo. Sua cela especial foi impermeabilizada e equipada com um sistema climático avançado, além de uma fonte ornamentada com água fresca de nascente. Surpreendentemente, a entidade parecia apreciar sua nova morada, interagindo felizmente com pesquisadores, guardas e equipe de manutenção da Fundação, imitando-os de forma brincalhona. Inicialmente, a SCP-54 se retraía à sua origem quando não interagia com a equipe, mas com o tempo, aparentou ficar mais à vontade e, eventualmente, passou a passar quase todo o seu tempo fora da água, mesmo sempre retornando à segurança da fonte e sumindo na água ao tentarem extrair amostras de seu corpo. Embora evitasse ter sua água retirada, foi através de uma variedade de diferentes testes pelo pesquisador da Assegurar, Conter, Proteger, Dr. Seskel, que grande parte do conhecimento da Fundação sobre a SCP-54 foi obtido. Mesmo que os métodos usados pelos pesquisadores para obter essas informações fossem adequados, cabe a você decidir. Em um teste apelidado de Experimento de Perda de Água, a SCP-54 foi negada o acesso à água. Como resultado, sua forma mudou, com a SCP-54 se tornando mais compacta, provavelmente para reduzir sua área de superfície o máximo possível e diminuir a taxa de evaporação que ocorreu. Nos dias seguintes à retirada de sua água, ela cumprimentava com alegria quem entrasse em sua cela, possivelmente na tentativa de convencer a equipe a lhe fornecer água. Após alguns dias, ela retornaria à sua forma original. Como seu suprimento de água não estava ativo, ela deixou de parecer alegre, talvez consciente de que seu bom humor não beneficiava sua causa. Em um teste de clima extremo, pesquisadores puderam submeter a SCP-54 a temperaturas inferiores a 0 graus Celsius. A entidade ficou cada vez mais letárgica, conforme a temperatura na área de teste diminuía até congelar completamente. Os fragmentos de gelo estudados não apresentaram anormalidades ou diferenças comparados à água padrão. Realizou-se também o teste oposto, elevando a temperatura a 95 graus Celsius, pouco menos que o ponto de ebulição da água, 100 graus. A SCP-54 ficou bastante agressiva com a temperatura se aproximando do limite máximo para a água permanecer líquida, tentando fugir do local de teste. Os pesquisadores observaram que após o teste, a entidade resistiu mais em ser deslocada da cela para a área de teste, provavelmente temendo possíveis danos. A memória da SCP-54 foi avaliada, demonstrando grande habilidade em solucionar quebra-cabeças e labirintos. Inicialmente, pesquisadores enfrentaram dificuldades para motivar a SCP-54, porém, o Dr. Seskel percebeu que a anomalia respondia bem a choques elétricos. Os pesquisadores forçavam a SCP-54 nos testes e perceberam que precisavam lhe dar um descanso de 48 horas entre experimentos extenuantes. O último teste buscava insights sobre a capacidade da SCP-54 de manter sua forma ao ver como ela reagia a uma solução de ácido clorídrico. Como previsto, ela resistiu ao teste, e a temperatura na área de teste foi baixada para pouco mais que o ponto de congelamento para controlar seu comportamento. No entanto, isso não foi suficiente. A SCP-54 feriu gravemente o Dr. Seskel e seu assistente, interrompendo o teste. Após o incidente, todos os testes na SCP-54 foram paralisados devido à reação extrema da anomalia. Havia desconfiança entre os homens, maioria no pessoal dos testes. Depois do ataque aos funcionários da Fundação, a SCP-54 foi classificado como Euclides. Contudo, após o fim dos testes e a SCP-54 não ter mais de se comunicar com a equipe de pesquisa, ocorreu um período de mais de 5 anos sem incidentes. A classificação da SCP-54 foi rebaixada para segura após certo período, e agora está disposta a retomar a participação nos experimentos. A Unidade de Biologia. I-7 é responsável por todos os testes, recomendando-se apenas pessoal feminino. Mesmo sendo classificado como seguro, cautela é necessária ao lidar com a SCP-54. É preciso usar trajes químicos na área de contenção e passar 10 minutos numa sala de secagem após sair, para evitar que a SCP-54 se apegue a eles. Se houver violação de contenção, o recinto deve ser preenchido com nitrogênio líquido para congelar a entidade.
A ninfa da água é um caso de exceção da Fundação assegurar, conter, proteger, aprisionando uma anomalia que é inofensiva e parece benigna até ser prejudicada. Seria esse o preço necessário para ampliarmos nosso entendimento sobre anomalias e possivelmente barrar um perigo à humanidade? A resposta para essa pergunta fica a seu critério. Para entender melhor as anomalias contidas pela Fundação assegurar, conter, proteger e possivelmente encontrar a resposta para sua pergunta, sugiro que assista aos arquivos do SCP-007, Abdominal e Órbita, Planeta Abdominal e SCP-163, Náufrago Antigo. E como sempre, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações, para não perder nenhuma anomalia, enquanto mergulhamos cada vez mais nos arquivos classificados da Fundação assegurar, conter, proteger.